A Igreja, fonte Bíblia de Estudo Pentecostal, Mateus 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra grega eclésia, igreja, literalmente refere-se à reunião de um povo por convocação. No Novo Testamento, o termo designa principalmente o conjunto do povo de Deus em Cristo que se reúne como cidadãos do reino de Deus. Efésios 2, versículo 19. Com o propósito de adorar a Deus. A palavra igreja pode referir-se a uma igreja local ou à igreja no sentido universal. Primeiro, a igreja é apresentada como o povo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, capítulo 10, versículo 32. O agrupamento dos crentes redimidos como fruto da morte de Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. É um povo peregrino que já não pertence a esta terra. Hebreus 13, versículos 12 a 14, cujo primeiro dever é viver e cultivar uma comunhão real e pessoal com Deus. Segundo, a igreja foi chamada para deixar o mundo e ingressar no reino de Deus. A separação do mundo é parte inerente da natureza da igreja e a recompensa disso é ter o Senhor por Deus e Pai. Segundo aos Coríntios 6, versículos 16 a 18. Terceiro, a igreja é o templo de Deus e do Espírito Santo. Este fato no tocante à igreja requer dela separação da iniquidade e da imoralidade. Quarto ponto, a igreja é o corpo de Cristo. Isto indica que não pode existir igreja verdadeira sem união vital dos seus membros com Cristo. A cabeça do corpo é Cristo. Quinto, a igreja é a noiva de Cristo. Segunda aos Coríntios 11, versículo 2, Efésios 5, versículos 23 a 27. Este conceito nupcial enfatiza tanto a lealdade, devoção e fidelidade da igreja a Cristo, quanto o amor de Cristo à sua igreja e sua comunhão com ela. Sexto ponto, a igreja é uma comunhão espiritual, grego koinonia, segundo aos Coríntios 13, versículo 14. Isto inclui a habitação nela do Espírito Santo, a unidade do Espírito e o batismo com o Espírito. Esta comunhão deve ser uma demonstração visível do mútuo amor e cuidado entre os irmãos. Evangelho segundo São João 13, versículos 34 e 35. Sétimo ponto, a igreja é um ministério espiritual. Ela ministra por meio de dons, outorgados pelo Espírito Santo. Oitavo, a igreja é um exército engajado no conflito espiritual, batalhando com a espada e o poder do Espírito. Efésios 6, versículo 17. Seu combate é espiritual, contra Satanás e o pecado. O Espírito que está na igreja e a enche é qual guerreiro manejando a palavra viva de Deus, libertando as pessoas do domínio de Satanás e anulando todos os poderes das trevas. Nono ponto, a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. 1 Timóteo 3, versículo 15. Funcionando assim como o alicerce que sustenta uma construção. A igreja deve sustentar a verdade e conservá-la íntegra, defendendo-a contra os deturpadores e os falsos mestres. Nono ponto, a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Funcionando assim
como o alicerce que sustenta uma construção. A igreja deve sustentar a verdade e conservá-la íntegra, defendendo-a contra os deturpadores e os falsos mestres. 10º ponto. A igreja é um povo possuidor de uma esperança futura. Esta esperança tem por centro a volta de Cristo para buscar o seu povo. 11º e último quesito. A igreja é tanto invisível como visível. A igreja invisível é o conjunto dos crentes verdadeiros unidos por sua fé viva em Cristo. A igreja visível consiste de congregações locais compostas de crentes vencedores e fiéis, bem como de crentes professos, porém falsos, caídos, espiritualmente mortos e mornos. Vejam os seguintes versículos. Apocalipse 2, versículos 11, 17 e 26. Apocalipse 2, versículo 2. Apocalipse 2, versículo 5. Apocalipse 3, versículo 1. E Apocalipse 3, versículo 16.